Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, falando do episódio Sabedoria. Nesse episódio estaremos falando sobre como inaugurar a sua casa própria. Então isso é muito importante que você nos acompanhe nesse vídeo até o final. Se não me engano, é o quinto vídeo dessa série, da série Sabedoria, onde nós estamos estudando no livro de Deuteronômio. Então você nos acompanhe, assiste os primeiros vídeos, se você ainda não está aparecendo por aqui agora, você que já vem nos acompanhando, e você aplicando sobre a sua vida, você vai ver a grande transformação que vai acontecer na sua vida. Então você que ainda não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente, já deixe aí o seu like, e você estará nos ajudando ricamente a transformar mais vida. Então seja meu parceiro nessa caminhada. Então quero que estar lendo com você um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 20, o verso de número 5, para nós falarmos sobre esse assunto. Como inaugurar a sua casa própria. Diz assim: e os oficiais, capítulo 20, versículo 5, diz assim: e os oficiais falaram, assim as tropas, qual homem que dentre vós construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Este partirá e regressará à sua casa, não seja que venha morrer em batalha e outro a inaugure. Esse texto está falando quando Deus está dando essas ordens para que viesse estar preparando o soldado, e ele estava dando aqui algumas diretrizes. Se aquele soldado que ainda não tinha construído a sua casa, ou aquele que já tinha, mas ainda não inaugurou, ainda não morou nela, ainda não fez essa inauguração, ele teria que voltar, ele não poderia ir para a guerra. Era uma opção dele, uma escolha, porque ele ia morrer sem ter construído nada na vida. Ele poderia perder a sua vida na batalha e sem nunca ter algo por que lutar. Porque eu e você, nós temos algo por que lutar. Porque senão essa vida não é em vão. Você não veio para essa vida para estar apenas vegetando, aí vivendo, aí pelas vitórias dos outros. Você tem que ter a sua vitória, tem que ter com que lutar. Alguns têm família para lutar, outros têm os seus bens e assim por diante. Você tem que ter algo para que você lute e para que você desfrute. Então o que está acontecendo aqui? Então é por isso que essa ordenança de Deus está dizendo, este volte e construa. Então o primeiro passo para você inaugurar sua casa própria, você tem que construir uma. A casa do seu pai não é a sua casa. A casa da sua mãe não é a sua casa. Porque muitas pessoas dizem assim, até eu mesmo gosto de usar esse verbo. A minha casa. Mas a casa da sua mãe é a casa dela. A casa do seu pai é a casa dele. Então, a casa da sua sogra é a casa dela. Você tem que ter a sua casa própria. Então, como que você vai adquirir a sua casa própria? Você tem que construir uma. Você compra ou constrói. Esse é o meio de ter para inaugurar sua casa própria. Então o que Deus está dizendo? Então esse que não tem esse tipo de benefício, volte. Não tem essa necessidade de você ir para a guerra. Porque você não está tendo, você não está tendo assim, uma motivação para lutar. Porque você que tem a sua casa, você que já tem essa experiência de ter uma casa própria, como é bom você sair do seu trabalho e saber que você vai voltar para a sua casa. Não é aquela casa que você paga o aluguel e você paga chorando. Você paga ali imaginando algo que não é seu. Mas quando é algo que é seu, é totalmente a emoção, o tema de posse, isso é importante demais para a sua vida. É quando você faz esse tipo de aquisição. Então é por isso que Deus está dizendo, olha, não precisa você vir para a guerra, então você volte e construa, construa algo. Então você tem que adquirir sabedoria. Então especificamente nesse vídeo eu não estou falando no passo a passo como você vai adquirir e construir essa casa.
né? Você vai ter que fazer algum levantamento, você tem que fazer algum planejamento para que você possa adquirir essa benção. Porque você que já tem a sua casa própria, você sabe que é maravilhoso. Mas você que ainda não tem, você está lutando. Então, lute, se planeje, se organize para que você tenha também essa benção. É isso que Deus estava dizendo. Então, se você ainda não construiu essa casa, então volte para construir a sua casa, para que você entre na batalha. Porque é muito importante, um homem de Deus, nós como pessoas que servimos a Deus, como que é importante você ter o endereço seu, que muitas pessoas sofrem, porque ela tem que ter, para fazer principalmente hoje que a maioria das coisas é pela internet, você tem que ter um endereço, e às vezes você dá um endereço para o endereço que você está morando, às vezes precisa de um diploma, precisa de um outro papel, né, para poder estar explicando, provando que você está na sua casa, precisa que o proprietário faça uma declaração, e aquela burocracia toda. E às vezes você mora pouco dia, tem que mudar de casa, e tem que trocar o endereço, e fica aquela confusão toda. Às vezes você tem que usar o endereço do vizinho, do pai, da mãe, mas você entenda, é muito importante que você vai entender o prazer de ter o seu próprio endereço, Então, quando você chega nesse prazer, então é por isso que Deus está dizendo, algum desses oficiais ainda não tinha esse privilégio, ainda não tinha esse prazer, e Deus não queria privar eles, que eles morressem pela causa de Deus, sem eles ter alguma causa para lutar. Quando eles voltassem, para onde que eles iriam voltar? Onde que você vai voltar quando você sai de algum lugar? Você vai para a casa da sua mãe, para a casa do seu pai, para a casa do seu irmão? Então você vai para a sua casa. Então é por isso que nós temos que inaugurar uma casa própria. Ter uma casa própria é muito importante. Então que você lute, que você aprenda e que você adquire o mais urgente, o seu próprio endereço, e você faça essa inauguração. Para mim foi muito importante quando eu inaugurei a minha primeira casa. Isso foi uma maravilha. Melhor ainda quando eu inaugurei minha segunda casa. Então é possível? Então é possível nós conseguirmos chegar até lá. Desde que você faça o planejamento, desde que você se organize e você alcance esse mérito. Não é muito complicado. Para muitas pessoas é muito complicado. Desde que você se organize, você vai alcançar esses benefícios sobre a sua vida. Então, para que você alcance esse benefício, então você tem que tirar o medo, tem que tirar a perturbação, você tem que ter coragem. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre os 5 verbos da vitória. E nesses verbos da vitória nós falamos sobre o medo, falamos sobre temer, falamos sobre paciência e falamos sobre alguns 5 verbos. Então assiste esse vídeo para você ver, está dentro dessa série. Então você vai ver, você aplicando, você vai inaugurar sua casa própria. Então pratique isso a partir de hoje. Então um forte abraço, espero ter te ajudado. Se esse vídeo agregou valor para a sua vida, então deixe seu like, compartilhe e comente. E que Deus abençoe e até a próxima. Fui!